Ora, muito boa tarde a todos os presentes nesta sala do nosso Palácio do Bom Sejour e desejo dar também àqueles que estão a ver em casa mais esta conferência no 11º ciclo de conferências luso-italianas e mais uma vez para recordar que o Gabinete de Portugal Cifernenses e a Câmara Municipal de Lisboa se associam ao Chama para a realização deste encontro, que é um encontro de amigos entre Itália e Portugal, mais concretamente Lisboa, e neste nosso palácio é sempre com gosto que vos acolhemos e convidamos a frequentarem este nosso espaço de cultura, de acesso ao conhecimento de Lisboa e a temas de cultura, como é o caso desta relação entre a Itália e Portugal, em que vamos hoje assistir aqui a uma apresentação de um tema que, para mim, falo por mim, enfim, penso que será muito interessante, muito curioso e pouco conhecido e que certamente estará em suspense no vosso conhecimento. Para apresentar o orador, como sempre, convido a organizadora e nossa amiga, a professora Nucciatella, para fazer a apresentação do conferencista. Muito boa tarde a todos os presentes e eu acho que nos seguem via Facebook. É um grande prazer para mim hoje apresentar o orador Lourenço Henriques Mateus, que conheci em agosto de 2019, em Vendas Novas, quando da comemoração dos 225 anos da primeira viagem aérea em Portugal. Foram 2 dias, se bem me lembro, belíssimos, onde o doutor fez umas apresentações muito interessantes. E a partir dali também eu comecei a interessar-me por este italiano de Lucca, Vincenzo Lunardi. E agora vou apresentar o Dr. Lourenço Henriques Mateus. Gestor das artes pelo Instituto Nacional de Administração, é licenciado em Ciências Históricas e investigador integrado do CITSEM, da Faculdade de Letras do Porto. É membro da Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea Portuguesa, é vogal e cofundador do Instituto Bartolomeu de Gusmão, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. É sócio honorário do Aeroclub de Portugal e fez parte da comissão do seu centenário. É membro correspondente para Portugal da Academia de História Aeronáutica do Uruguai. Colaborador de várias revistas e jornais, tem artigos dispersos por vários livros em coautoria e por alguns programas de televisão. Como autor, publicou os seguintes livros: Nascer de Pátria, Histórias por Descobrir, O Avião e o Voo, A Aventura de Voar, Stories That Should Be Told, e os 2 volumes de Portugal na Aventura de Voar, publicados pelo Jornal Público. Presentemente trabalha em colaboração com a Força Aérea Portuguesa sobre uma das figuras emblemáticas da aviação nacional. Eu agradeço muito que tenha aceito o convite e vamos ao ar com o nosso Lunardi. Muito obrigado. Agradeço aos nossos amigos que estão aqui, algumas pessoas que vieram falar, ouvindo falar de Vincenzo Lunardi. Vincenzo Lunardi é realmente uma das figuras da aeroestação portuguesa, mas é sobretudo uma das grandes figuras da aeroestação mundial. Este homem, Vincenzo Lunardi, quem foi ele? Pois ele era natural de Lucca, como já foi dito, era um homem que de facto era também um diplomata, ou pelo menos era secretário do príncipe Caramanico, que era o embaixador do reino de Nápoles em Londres. E daí o facto dele, apesar de ser do Lucca, ele estava ao serviço do napolitano. E foi em Inglaterra que ele teve a notícia da primeira ascensão dos Montgolfier, aquela primeira ascensão que é feita em Paris, com um balão de ar aquecido.
este Vincenzo Lunardi, este homem, que era um rapaz na altura, era muito, muito novo ainda, era que nós chamamos aqui uma pessoa de boas famílias, mas não muito endinheirada. E, portanto, ele tinha que trabalhar na embaixada para ter dinheiro para si, para a sua mãe e para as suas irmãs. Em Inglaterra, ele frequentava uma sociedade, uma sociedade ao nível dos diplomatas, portanto, seria uma sociedade próxima da corte. O facto de termos dito aqui que ele, pronto, não era, falamos, já havia, disseram, é um tema novo, não é? Houve uma pessoa muito importante aqui na nossa olisicografia, que foi o Gustavo Matos Sequeira. Foi com quem eu aprendi estas coisas, inicialmente, ou pelo menos quem me deu o pontapé de saída para estas coisas. E o Gustavo Matos Sequeira sabia escrever genialmente, sem ser pedante e com aquele tom de graça que ele tinha. E, portanto, depois, a partir daí, eu estou a falar como foi a evolução da minha escrita, da minha investigação, do meu conhecimento. A partir daí fui para outras pessoas, nomeadamente para o Coronel Pinheiro Correia, que tinha feito umas investigações e que foi um dos grandes responsáveis sobre isso, e fui sempre andando para trás. E, portanto, ao andar para trás, depois vou para os livros do Coronel H. Cardoso, sobre a história da forceira portuguesa, mas onde é que eles tinham bebido aquilo tudo? E ao beber aquilo tudo sou remetido exatamente para dentro de pessoas diretamente ligadas à gênese do Aeroclube Portugal. E dentro destas figuras, quer dizer, há algumas que, nomeadamente, que estudaram sobre toda a parte da aeroestação portuguesa. E é a partir daí que eu começo, e portanto fui de frente para trás a ver quem é que tinha falado disto. E quando chego, portanto, à gênese da aeroestação portuguesa, é através dos fundadores do Aeroclube Portugal, nomeadamente aqueles que na altura escreviam muito sobre isso. E estas coisas aparecem naquelas primeiras revistas do Aeroclube Portugal. Todas estas coisas aparecem nessas revistas iniciais. E a partir daí a pessoa começa a ir para os jornais. E vai para os jornais e depois então começa a recuar e chego à Gazeta de Lisboa. Ou seja, eu vou chegar a este primeiro slide que temos aqui, que é a viagem aeronáutica do capitão Vincenzo Lunardi, por ele escrita, datada de Lisboa de 1794. Este texto que aparece logo quase de imediato, não é? Foi escrito por Lunardi, não duvido que tenha sido escrito, foi escrito por ele, mas não foi escrito nesta língua portuguesa, foi escrito na língua que ele falava, ou noutra, e foi traduzido por Bocage. E isso também sabemos que o Simão Tadeu Ferreira, na oficina de Simão Tadeu Ferreira, como diz aqui, o Bocage também estava ligado a esta editora. E como é que este homem chega aqui? Ele chega aqui já com um enorme êxito. Ele é um dos mais, nessa altura, em 1794, é um dos mais afamados balonistas europeus. Ele era um homem que tinha sido o primeiro a fazer as ascensões em 11 cidades da Grã-Bretanha. Fez em Londres, mas em mais 11 cidades da Grã-Bretanha. Na biblioteca do Palácio da Ajuda existe um livro muito raro, que eu acho que provavelmente foi oferecido pelo próprio Lunardi ao príncipe regente, Dom João, mais tarde do rei Dom João VI, e este livro é o livro que depois eu consultei para ver muitas coisas, e por cima é um livro que está ilustrado, e é um livro único, é um livro que vale a pena quem gosta de perceber o que é que o Lunardi fez nos seus inícios. Portanto, é nestes livros que tem que ver isso. E Lunardi é realmente uma pessoa muito conhecida já em Inglaterra, portanto, ainda na Grã-Bretanha, portanto, tem aqueles voos por aquelas 11 cidades. E, portanto, ele daí depois dá o salto para o continente, mais tarde, porque é atraído por outras pessoas que o convidam, e chega a ir à Itália também e fez uma ascensão
não digo desastrosa, mas pelo menos desastrada, em Itália, porque ele vai fazer uma ascensão em Roma e nessa ascensão ele vai colocar a tábua onde ele deveria seguir, uma espécie de barquinha, e vai aquecer o gás. Estamos a falar de balões que não eram de hidrogênio, não é os balões do tempo de Charles Apollinaire, que era mais tarde, é os balões de ar quente, ar aquecido. Portanto, e ele vai tentar fazer essa ascensão em Roma e a coisa não vai correr muito bem. O ar, por razões que lhe escapam e que lhe escaparam a ele também, não havia meio de inchar o balão, de conseguir o poder ascensional, e ele vai começando a retirar peso. E nesse peso que ele retira, um deles é a barquinha, e, portanto substitui a barquinha por uma tábua presa ao balão que pesaria muito menos. As pessoas pagaram, como era costume neste tempo, as pessoas construíam-se um recinto, as pessoas iam para lá, pagavam para ver ascender o que se passava, toda a operação, de ver o balão encher, de tudo isto, e depois de ver ascender o balão. As pessoas pagavam para ver isto. Os recintos normalmente até eram normalmente ou quadrados ou circulares, tipo pequena praça de touros, e portanto as pessoas pagaram para ver isso. E em Roma, um dos curiosos, uma das pessoas que foi ver essa ascensão, tentou ver tudo e em determinada altura meteu-se num sítio que não devia, ou seja, meteu-se em cima exatamente da tábua da ascensão. E portanto alguém que procedia também à ascensão, que procedia ao enchimento do balão, ajudava na manobra, confundiu aquela figura que estava na posição de descolar com o Lunardi, e portanto aquele homem que se sabe o nome dele, e há até um historiador, um jornalista italiano que pôs isso numa revista de maneira muito engraçada, pois esse pobre coitado foi o primeiro que subiu agarrado à tábua do balão, a gritar pelos santos e pela salvação, e foi a gritar pelos telhados de Roma fora, até cair lá não sei aonde, lá no convento, e depois as pessoas exigiram o dinheiro, a devolução do dinheiro do condenado que tinha recebido, porque não foi ele o primeiro a fazer a ascensão, mas tinha sido o tal desgraçado, e que ainda por cima acho que ficou maltratado e tiveram que lhe dar algum dinheiro para ele se calar. E portanto essa é a parte de que uma das pessoas que subiu em Itália não foi o Lunardi, mas foi esse. Depois ele fez várias ascensões por lá e acabou por vir parar a Espanha. E ele sempre foi muito bem recebido. Em Inglaterra, inclusivamente, ele andou muito próximo do Príncipe de Gales e recebeu até a patente de capitão de um regimento de artilharia inglês. Daí nós lhe chamámos Capitão Lunardi. E é este facto de ele ter recebido essa patente de capitão de um regimento de artilharia, embora ele não fosse artilheiro, que tinha sido conferido pelo Príncipe de Gales. Eu acho que até foi isso que depois, mais tarde, fez com que, dali para diante, já da segunda metade do século XIX, se chamasse sempre Capitão de Balões, porque era o Capitão Lunardi que vinha nessa tradição. Nós aqui, quando ele chega a Portugal, ele chega vindo de Espanha, e ele vai do reino de Nápoles, vai para a Espanha, através, enfim, segundo parece, ele teria algumas relações, ou ele próprio seria maçom, e portanto ele vai para lá, enfim, por altos entendimentos, vai parar a Espanha, onde é recebido, onde é muito bem recebido, e faz as primeiras ascensões que houve em Espanha, portanto no Jardim do Retiro, no Parque do Retiro, é ali que vai proceder às primeiras ascensões, e lá se demorou algum tempo, até que a pedido e com dinheiro do Duque de Lafões e com a pedido do Abade Correia da Serra, ou seja, tudo pessoas ligadas à fundação da Academia das Ciências de Lisboa, ele vem para parar a Portugal. Ele vai parar a Portugal num tempo, estamos a falar deste tempo, 1794, estamos a falar num tempo difícil, era um tempo em que as monarquias estavam, algumas delas em grande crise e outras em extinção,
ele vem parar aqui também num tempo em que havia muita curiosidade científica e estes homens, portanto, operavam uma experiência que as pessoas queriam ver. Experiência essa que muitas vezes não era bem vista pelas pessoas, porque, enfim, ele chega aqui 82 anos depois de um outro português ter feito a primeira ascensão em Portugal, foi o Bartolomeu de Gusmão, Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Isto veio a referência porque nos pediram para fazer uma referência a Gusmão. Gusmão, 82 anos antes do Lunardi, já tinha feito voar uma máquina aerostática. Máquina essa que voou 82 anos antes do Lunardi, fazer aqui experiência, e 72, creio, antes dos Montgolfier ascenderem com o balão. O que o Gusmão fez foi, de facto, construir um pequeno engenho, onde conseguiu fazer esse engenho ascender portanto, no antigo Palácio Real, onde é hoje o Terreiro do Paço. Enfim, há um historiador norte-americano que diz que dá, enfim, a prioridade a Bartolomeu de Gusmão sobre os Montgolfier, porque diz que é apenas uma questão de escala. Os outros fizeram uma coisa grande e voaram. Este também voou, e a prova que voou é porque as pessoas o viram, mas inclusivamente o núncio apostólico que estava em Portugal e que mais tarde foi Papa, portanto, ele próprio relata isso, e existem relatos disso em língua italiana, onde ele diz que ele tinha feito voar um globo de papel. Portanto, um instrumento e globo, ele fala em globo, ao qual ele punha uma substância que gerava uma combustão enriquecida, e essa substância fez voar o tal globo, que depois deambulou pelos tetos do palácio e em determinada altura, ele fez várias experiências, mas esta é aquela que ele fez diante do rei. Em determinada altura, talvez porque houvesse risco disto, que havia risco de ele pegar fogo aos cortinados do palácio, portanto que abateram aquela máquina a varapau os locais do paço. Mas antes disso, quer dizer, o Gusmão não foi do nada fazer essa experiência. Antes disso ele já tinha feito a experiência em Alcântara, onde é hoje aquela Academia da Polícia, aquele palácio que está ali, que era um palácio onde ele terá feito a experiência com o filho do 7º Marquês de Fontes, não é? E portanto, essa experiência que ele fez, que mais tarde levou para o passo, antecedeu a dos Montgolfier e antecedeu esta. Só que não havia nenhum homem que ainda tivesse voado, um ser humano. E este homem é o que vai chegar a Portugal, como eu disse, vindo de Madrid, por intermédio, enfim, com dinheiro, por intermédio do Duque de Lafões e do Abade Correia da Serra. Ele chega a Portugal e pede licença, as licenças respectivas para poder fazer a sua ascensão. E portanto, ele chega aqui, ele pediu, e ninguém respondeu, e a coisa foi-se prolongando, 1 mês, 2 meses. Bom, e em dezembro, já numa altura que não era propícia a haver ascensões, pelo tempo, pelos ventos, o regime de ventos, pelo frio, ele decide mandar pular cartazes aí pela cidade, enfim, a cidade daquele tempo, que era junto ao rio, a dizer que ia proceder a uma ascensão, e foi preso. Quer dizer, os intendentes-geral de polícia, o tenente Pinamanique, deu-lhe ordem de prisão, e ele foi parar o Aljube, onde ficou fechado. E, entretanto, também se esqueceram lá dele, e passou o Natal, passou o Ano Novo, e, portanto, ele foi lá ficando, e só por intervenção, enfim, de pessoas, e eu creio que terá sido também o Duque de Lafões, que era próximo da Casa Real, e por intervenção de pessoas junto do príncipe, aquele príncipe regente, Dom João, é que ele foi rapidamente solto, e tão contente estava ele que o que ele quis foi pegar nas suas coisas, na máquina, em tudo o que tinha, e isto aqui ia embora. Mas a Intendência-Geral de Polícia também não deixou, porque o Pinamanique não queria
enfim, também não queria ficar assim tão mal visto e, portanto, insistiu que ele ficasse. E o engraçado é que isto é que o Gustavo Matos Sequeira, tal polisipógrafo, dizia com muita graça, é que qual era o argumento para ele ter sido preso? É que o balão não tinha sido inspecionado por peritos. E, portanto, o Gustavo Matos Sequeira admirava-se muito de que em Portugal nunca ninguém tinha visto uma máquina daquelas, mas havia peritos. Portanto, isto é muito engraçado. E, portanto, ele mais tarde acaba por montar a máquina dele, acaba por ter as licenças todas e acaba por, no Terreiro do Paço, já em agosto, portanto, já estamos a falar num tempo já muito adiantado em relação a ele, tinha estado preso em dezembro, portanto, aqueles meses todos foi o que demorou a recompor-se e a preparar o balão dele para fazer a primeira ascensão tripulada que houve em Portugal. Ele depois terá feito uma segunda ascensão no Porto, há cartazes disso, que ele terá feito uma segunda ascensão no Porto, mas sobre essa eu nunca consegui encontrar muitas notícias. A de Lisboa, essa sim, é uma ascensão que teve, as pessoas, ela foi noticiada largamente, as pessoas foram ver essa máquina estranhíssima e, portanto, Lisboa aderiu a essa moda muito europeia, que era a moda dos balões. O Lunardi, diga-se de passagem, também era um homem que se vestia bem, que tinha boa figura, e, portanto, era um homem que também, tal como em Inglaterra ele tinha conquistado, enfim, um certo público feminino. E isto só para uma parte, mas quer dizer, ele em Inglaterra tinha feito aquela primeira ascensão, foi parar num sítio fora de Londres, já no campo, e os camponeses que o viram vir aquela máquina, aquela coisa estranha, a primeira intenção foi fugirem, porque era uma coisa que vinha do céu, portanto, se não era Deus, tinha que ser alguma coisa pior, não é? E portanto, fugiram, mas houve uma rapariga, uma menina lá, uma jovem, que achou muito engraçada aquela figura e, portanto, deteve-se para ver aquele jovem belo e tal, e, portanto, os outros depois vieram atrás porque não era outra coisa má, portanto, era um ser humano que vinha. Aqui em Portugal, ele também, conquistou simpatias várias, embora em Inglaterra, com outros meios, com outras pessoas, ele teve realmente um conhecimento e um acesso social que foi enorme e que hoje nós encontramos em qualquer livro que vamos falar de Vincenzo Lunardi e que vamos para esse tempo, vemos que ele foi muito, muito bem recebido e que frequentou o melhor que havia na corte inglesa. Em Portugal também frequentou, mas tiveste, enfim, esta passagem pelo Aljube que ele não gostou nada e que lhe atrasou muito aqui as coisas e deu um grande desgosto. E ele refere isso depois no relatório que ele faz da viagem dele, porque estas pessoas, além de receberem dinheiro com a preparação da máquina antes dela ir para o ar, estas pessoas depois também escreviam o relatório das viagens que faziam e também recebiam, não os direitos de autor, que não havia assim nessa altura, mas recebiam o produto da venda deste trabalho. E pronto, e é esta altura do dia de agosto que ele vai escolher para fazer a sua ascensão, é exatamente este dia que eu, se não se importam, vos vou ler as próprias palavras do Lunardi, enfim, traduzidas pelo Bocage. Ele escolheu o mês de agosto também, porque é um mês quente, ele sabia que não teria tanta dificuldade em encher a máquina e vai escolher o final da tarde, porque sabe que os ventos iriam empurrá-lo não para o mar, por Lisboa está em cima do Atlântico, mas que iriam empurrar para a terra. Ou seja, o vento iria provavelmente empurrá-lo para o lado do Alentejo, que foi o que sucedeu. E então, se não se importam, eu vou-lhes ler este apontamento descrito pelo próprio Vincenzo Lunardi. Os aplausos com que me têm honrado a nação portuguesa me fazem esquecer as minhas passadas desgraças, o tal ida lá para o Aljube, e me obrigam a dar, em prova do meu reconhecimento, uma exata narração de toda a minha viagem aérea.
Poderei falhar em alguma circunstância, iludido pela distância que me achei e em país desconhecido, mas nunca faltarei àquela verdade que sempre professei e de que dei um testemunho tão autêntico, verificando o que tinha prometido. Porque, enfim, apesar dos incrédulos, por ignorância, e dos meus inimigos, por malevolência, tive a glória de dar a toda esta ilustre nação um espetáculo tão novo em Portugal como maravilhoso, qual foi a minha viagem aérea. E então ele começa agora a dizer: saí da Real Praça do Comércio no dia 24 de agosto às 4 horas e 40 minutos, 4 horas e 40 minutos da tarde, e subi ao ar com uma força elevatriz proporcionada a 15 arratéis, dominando o vento norte. Logo que chegou a 1 légua de altura, o vento que parecia obrigar-me a correr 5 léguas por cada hora, no ponto de elevação em que me achava, apenas me deixava fazer uma légua e meia por hora. E, portanto, me conservei perpendicular sobre a água hora e meia. Sobre a água, ou seja, sobre o Mar da Palha. Achei o vento a oeste e, subindo mais, mudou para noroeste. Despendi todo esse tempo em observar a encantadora cena que tinha por baixo do globo aerostático. O sol redobrava a formosura da cena, olhando, dando a todos os objetos a sua verdadeira luz por uma parte e pela outra uma sombra forte. E, portanto, ainda quando me achei na maior altura, que era de légua e meia, sempre pude distinguir em toda a individuação os terrenos cercados de árvores, planícies, os bosques e as matas. Enquanto durou o dia, tive sempre debaixo dos olhos e com toda a clareza as duas praças, do Comércio e do Rocio. E depois de me ter divertido por muito tempo, com um painel tão admirável, com toda a tranquilidade de espírito, tomei a resolução de comer alguma coisa. E ao beber de um bom vinho, de que fui regalado por um grande amigo meu, banqueiro nesta capital, devia-o recobrar das minhas forças abatidas de tantas fadigas e desgostos. Desci depois, quase um quarto de légua, e achei que o vento crescia. Fixei o meu quadrante e conheci que estava perpendicular sobre a terra um quarto de légua, além do rio, e não achando areia da sua cor natural, ou seja, ele pensou que era lodo que estaria ali, julguei ser este um lugar perigoso para a minha descida, parecendo-me pantanoso e muito extenso, e por isso deitei fora um saco de areia de peso de 20 arratéis e tornei a subir mais alto do que antes estava, continuando sempre o vento de noroeste. Nessa situação experimentei muito frio. Nunca, porém, chegou a congelar a água que tinha levado na garrafa. Portanto, os instrumentos eram muito rudimentares e eles levavam como instrumento uma garrafa com água. Portanto, se a água começasse a congelar, é porque já estavam muito alto. Portanto, este é só para que se veja os instrumentos que eles levavam. Que ele levava, neste caso. Principiou a refazer-se o ar inflamável dentro do globo e, por consequência, a máquina se encheu extraordinariamente e saíram pela boca mais de 600 almudes do dito ar. Sobreveio uma câmara no dedo anular da mão direita e outra na perna esquerda. Chovia sempre pelo colo do globo alguma água, por efeito da condensação do ar inflamável, e tendo aprovado, achei um sabor ácido semelhante à casca dos nabos. Portanto, este balão dele já não era o sistema do balão dos Montgolfier, o balão dos Montgolfier era o tal de ar aquecido, este era o tal balão de hidrogênio. Era um balão que necessitava de muitas pipas, de muitos tubos para se encher, e, portanto, foi essa a experiência que ele fez, tanto em Roma como mais tarde aqui em Lisboa. E este balão, que na altura não vedavam tanto como hoje, portanto, hoje não se usam, mas quer dizer, entre na altura, posteriormente a isto, vedavam melhor, e portanto, este gás começava-se a escapar e saía com o tal sabor de água, de casca de nabos, não é? Os sacos que ele largou é exatamente o lastro, não é? Portanto, cada saco que ele largava permitia-lhe subir muito. Portanto, pelas 6h30 da tarde, principiei a descer lentamente o globo e um quarto de hora depois a âncora chegou a tocar a terra. O que eles levavam as barquinhas eram de verga, eram pequeninas, e o que eles levavam era um cabo comprido que tinha na ponta uma âncora. Esta âncora, muitas vezes para estabilizar o balão, eles prolongavam a âncora, mesmo no ar,
para que ele não dançasse muito, iam fazendo a âncora descer, mas no caso de já estarem próximos de terra, largavam esta âncora até que ela se fixasse ou na terra ou em alguma raiz e fosse atrasando a marcha do balão. Mas neste caso ele ainda não tinha chegado a esse ponto. E, portanto, ele tentou largar, pelas 6 horas principiou a descer lentamente o globo, um quarto de hora depois a âncora chegou a tocar a terra, portanto ele não estaria muito alto. E assim foi arrastada pelo globo por algum tempo, até que por fim, pegando alguma raiz forte, arrebatou a corda, ou seja, a âncora ficou lá embaixo e ele foi-se embora. Tendo o globo aliviado o peso da dita âncora, tornou-se subir imediatamente e a levantar-se. E aí ele ficou sem esse meio de controle que seria o cabo e a corda. Uma hora depois, portanto, às 7 horas, em distância de uma légua de terra, já altíssimo, portanto, achei que o vento se fazia todo ao norte e parecia querer me levar para o mar. Para aliviar-me deste risco, puxei pela corda da válvula com tanta força que arrebentei e fiquei, portanto, sem âncora e sem válvula, ou seja, o balão começou a perder o gás e começou a descer. Às 7 horas e um quarto toquei na terra com tanta violência que saltou para fora da barca em que eu ia um saco de 20 derratéis de areia. Portanto, ele deu o que os balonistas costumam chamar uma castanhada no chão a saca que ele levava lá dentro saltou e, portanto, o globo vende-se livre dessa saca, foi outra vez para cima. Achando-se de novo o globo mais leve com a falta deste peso, tornei a subir com uma rapidez incrível e tornei a achar o vento noroeste, que era o que ele não queria. Sentindo que me tinha elevado à altura de uma légua e meia, pouco mais ou menos, cortei o cabo do colo do globo e diligenciei que lhe entrasse muito ar atmosférico e, tendo assim aumentado o seu peso, principiei novamente a descer. Para conhecer a certeza da velocidade com que descia, deitava ao ar alguns pedaços de papel e se via que eles voavam paralelamente ao globo, concluía que descia com a mesma força dos ditos pedaços de papel. E quando o globo subia mais alto, e quando o papel subia mais alto que o globo, lançava fora alguma areia e, diminuindo assim o peso, estava sempre em equilíbrio com o papel. Portanto, como estamos a ver, esta primeira ascensão é 1794, portanto, é com os meios que havia e foi com estes meios que Leonardo fez a primeira ascensão entre nós. Às 7 horas e 3 quartos, portanto, já há muito tempo depois de ter sido da Praça do Comércio, posto que tocasse a terra levemente pelo peso vertical, a galeria deu uma grande pancada horizontal com a força do vento, que então era fortíssimo. Portanto, ele bateu e o balão tombou um bocado com o vento. Ouviu o ladrar de alguns cães, mas não foi possível ouvir a voz humana. O globo se elevou novamente a 300 toesas, quase 300 toesas, e tornou a descer com suma velocidade. Cada vez tinha menos hidrogênio. E foi então que gritei pedindo socorro a um homem que estava um pouco distante. E ele, com efeito, deu alguns passos para mim. A violência do vento, porém, me levou tão distante dele que não o tornei a ver. Constou-me depois que, achando-se naqueles contornos um grande número de homens empregados no fabrico de carvão, se assustaram à vista do globo, e muito mais quando perceberam que dentro vinha uma figura humana. Correram a pegar em armas que usam, e devo a minha salvação à rapidez com que desapareceu o globo, tornando em meu favor o que dantes eu supunha uma desgraça. Não dei então fé de todo o risco e foi para mim um caso totalmente novo, contudo merece toda a crença, por ser contado por pessoa dotada das maiores qualidades e a quem foi referido todo este sucesso por um criado igualmente verdadeiro de uma administração de fazendas vizinhas. Portanto, ele estava lá no ar, voltou a descer e no momento da descida dei uma pancada fortíssima em terra e o globo me arrastou um pouco, portanto o globo começou a tombar. E por isso, tendo-se voltado a barca, ficou no chão o último saco de areia, as garrafas, a tromba. A tromba era um objeto, uma espécie de corneta que eles usavam para falar à distância, era uma espécie de microfone. E a tromba, etc. Portanto, o globo, achando-se aliviado de todo este peso, se levantou a uma altura imensa. O sol já não se via, o sol já não se via,
nem ainda da altura em que me achava. Portanto, ele não conseguia, mesmo lá do alto, já não conseguia ver o sol, que era de légua e meia. E como eram já 8 horas, eu não podia distinguir se o globo me levava para a terra ou para o mar. Portanto, aí ele apanhou um susto, porque não sabia exatamente o que é que estava a acontecer. Fiz então várias aberturas na parte inferior do globo, a fim de lhe entrar maior cópia de ar atmosférico. E como me achava a uma altura desmarcada, refazendo-se cada vez mais o ar inflamável, saía em grande abundância pelos buracos que havia feito. Certificando da carreira que seguia pela luz de um fogo ateado em 5 partes diversas, e depois vinha saber que eram as matas que ardiam para beneficiar o terreno para a tal agricultura. Portanto, estes fogos que ele via lá de cima eram os tais homens que queimavam a madeira e depois enterravam para fazer carvão. E, portanto, ele aí percebeu que ainda estava por cima de terra. Finalmente, às 8h30, cheguei a tocar terra numa mata. E então senti a falta que me fazia a âncora, pois que depois de ter dado uma grande pancada em terra, se levantou mais 300 varas e tornou a cair. Arrastou-me e levou-se outra vez mais 100 varas e pela terceira vez chegou à terra e levantou-se. E eu apontei-me para lançar para fora da barca quando ela chegasse novamente a descer. E tomei as minhas medidas tanto a tempo que apenas tocou, achei-me estendido no chão. Ficando a máquina aliviada do peso de 164 arratéis, que é quanto eu peso, se elevou tanto que nunca mais a tornei a ver. Preferindo a perda da máquina à de um braço ou de uma perna, não intentei segui-la, tanto mais que não podia esperar que esta fosse retida pelo encontro de alguma árvore, não as havendo no lugar em que me achava, ou não as podendo distinguir pela obscuridade da noite. Finalmente, o lugar onde desci fica no termo da freguesia de Lavre, distância de 2 léguas de Vendas Novas. Foi, portanto, a minha viagem aérea de 14 léguas de extensão. Durou 3 horas e 3 quartos. A sua maior elevação foi de légua e meia, em a qual, sendo já de noite, ouvi na parte superior do globo estalos contínuos semelhantes aos dos tiros produzidos pela faísca elétrica, quando sai do eletromagneto. Efeitos novos para mim, nunca antes experimentados em ocasiões semelhantes. E isto agora vou só mostrar umas imagens deste momento. Portanto, este é o balão com que Vicenzo Linardi voou à Inglaterra, apesar de ali falar muitas vezes que foi, diz embaixo na legenda, não se nota aqui, mas diz que foi o balão com que voou na Praça de Santo Ovídio, no Porto. Dizem que terá sido este balão que fez a primeira ascensão do Porto, mas não foi. Este é o balão inglês, é o balão onde ele tentou adquirir alguma navegabilidade com estas penas, é uma espécie de remos, mas o balão era esférico e, portanto, não conseguiu navegabilidade nenhuma. Mas pronto, esta é uma figura de um balão inglês. Esta é a ascensão em Inglaterra, vemos por baixo os túneis, portanto, as barricas do hidrogênio e as pessoas à volta a verem Lunardi ascender. Portanto, esta é uma ascensão também inglesa. Este é o aeróstato do capitão Lunardi, que aqui diz com que ele se terá elevado do terreno do Paço aos ares em 24 de agosto de 1794. Portanto, esta provavelmente será a barquinha do capitão Lunardi, ou seja, aquela nave onde ele ia, e em cima temos o globo. O globo, e no meio do globo vê-se o tal colo, portanto, por onde o hidrogênio entrava. Esta é nitidamente uma gravura inglesa, onde ele em determinada altura, voou com um banqueiro amigo inglês. Lunardi é o que está com o chapéu a dizer adeus, e a outra é uma senhora, enfim, que eu não sei se era, não me lembro já se ela era da família do banqueiro, mas pelo menos ela era muito endinheirada, e é a senhora que patrocinou a viagem do capitão Lunardi, uma das viagens do capitão Lunardi em Inglaterra. Portanto, foi esta senhora, que está em todos os livros sobre a vida do capitão Lunardi, esta senhora que realmente foi a primeira dama a voar, a primeira mulher a voar em Inglaterra. Estamos a falar no final do século XVIII.
Este é o Capitão Lunardi, é uma das gravuras, das muitas gravuras que existem do Capitão Lunardi, com a casaca de capitão do regimento de artilharia inglês. Esta é outra imagem de Lunardi, tudo imagens já muito próximas já do romântico, não é? É onde ele enfim, continua com a mesma casaca e próximo de um cavalo, portanto é uma gravura também inglesa. Gravura de um quadro, isto é feito a partir de um quadro. E, portanto, estes são documentos onde se certifica a viagem do Capitão Lunardi cá em Portugal. Este é um documento que lhe foi passado em Vendas Novas a certificar que ele tinha chegado àquelas terras do Lavre e que depois tinha regressado quando veio para a corte. Portanto, tinha alguém com autoridade que lhe passou este documento e, portanto, é a prova de que ele conseguiu fazer a viagem entre Lisboa e o Campo da Silveira no seu balão. Esta é outra gravura do Lunardi, baseada numa anterior. Portanto, todas estas coisas encontram-se quando a pessoa começa a procurar Lunardi. É um homem conhecido a nível mundial. Eu já encontrei coisas... Enfim, eu participei no 11º Congresso Ibero-Americano de História Aeronáutica e os argentinos sabiam e tinham imensas publicações sobre Lunardi. E feitas na Argentina. Portanto, isto é um homem que, dentro do mundo da aeroestação, é um homem conhecidíssimo. Nós, como estamos a falar, falamos da aeronáutica, mas a aeronáutica teve esta disciplina, que é mais antiga, que era da aeroestação, e depois temos a aviação. Elas coincidiram, embora a aviação tenha aparecido, é o mais pesado que o ar e mais leve que o ar. Enfim, o professor Rômulo de Carvalho admira-se porque é que a aviação apareceu tão tarde, mas o professor Rômulo de Carvalho, enfim, o poeta António Zedião, mas o Rômulo de Carvalho, nós temos um excelente livro sobre os balões e também fala desta viagem do Capitão Lunardi, e é um bom livro para se ler, porque ele fala não como historiador, embora ele tenha feito um licenciatura historiador, mas fala como professor de física que ele foi, e como professor tem uma linguagem acessível aos miúdos a quem ele dava aulas. Este é o elogio poético do Capitão Lunardi, o elogio poético que foi publicado nessa mesma altura, pela mesma oficina de Simão Tadeu Ferreira, e que foi publicada por quem? Pelo Lucas, Maria Bocal Barbosa do Lucas, que foi também quem traduziu este texto que eu acabei de ler com algumas falhas, porque não pus os óculos, mas pronto. Mas foi este mesmo texto. Outro poeta da mesma geração e outras pessoas também escreveram sobre isso. Agostinho de Macedo, enfim, um antagonista do caso, mas que, enfim, na hora da morte do caso, depois da morte do caso, se reconciliou com ele e, enfim, teve muita pena do caso. Mas o próprio Agostinho de Macedo também escreveu sobre esta viagem. Portanto, estamos a falar de uma coisa que marcou a Lisboa daquele tempo. Marcou muito a Lisboa daquele tempo, e as pessoas que assistiram a isso, ficou-lhes na memória aquela viagem do Capitão Lunardi. E estamos a falar de 1794. E depois, quando é que ocorre a segunda viagem de um balão em Portugal? A segunda viagem de um balão em Portugal vai ocorrer já em 1819, que é uma diferença, é abissal, é a segunda vez que vai um homem voar num balão. E esse homem, que é o Eugene Robertson, um flamengo, não é? Esse homem, que também é filho de um outro grande balonista, é ele que vai fazer a primeira ascensão em Portugal, e a primeira ascensão da sua vida, porque ele fez a ascensão no lugar do pai. Ele pediu ao pai para fazer aquela ascensão, e depois ele vai ser um balonista muito famoso e vai voar em diferentes latitudes, inclusivamente na Rússia. Mas estamos a falar de uma diferença, isto é 1794, portanto, pouca diferença poucos anos depois dos Montgolfier, e depois temos uma outra segunda ascensão tripulada, já em 1819. Agora, esta viagem do Capitão Lunardi, em 1794, foi antecedida por coisas que nós, portugueses, às vezes nos esquecemos. Mas, quer dizer, o padre Faustino fez na corte, antes desta data, fez na corte ascensões no Jardim de Paço e da Ajuda, para a corte. A corte, antes de ir de férias para Queluz, o padre Faustino
fez uma ascensão, o balãozinho subiu ali de onde é hoje, onde está o jardim, ali, anexo ali ao Palácio da Ajuda, e o balão foi, não havia muito vento, não era um balão de hidrogênio como este, era um balão de ar quente, o balãozinho foi e não teve ascensão, e depois caiu lá no meio do rio e lá ficou, e as pessoas aplaudiram. Só que o Gustavo Matos Queira falava disso, e outras pessoas também falam, outros historiadores, é que a corte não deve ter percebido nada do que viu. E viu aquilo como se fosse uma coisa circense e tal, o balão caiu lá e pronto. E também, recuando ao Bartolomeu de Gusmão, eles também acham que a corte não entendeu o que se passava ali, que não era um truque de magia, mas era uma operação de física, era uma demonstração prática de uma coisa. Agora, em Coimbra, nesta mesma altura do Padre Faustino, e antes ainda do capitão Leonardo cá ter chegado, Domingos Vandelli, um outro italiano, tinha na sua aula de física o quê? Globos. E, portanto, ele fez as primeiras ascensões de globos, Domingos Vandelli, nas aulas de física com os seus alunos portugueses. E, portanto, este mundo do ascender, do andar pelo ar, esta novidade, já estava instalada ou a instalar-se em Portugal. Portanto, o Padre Faustino de um lado e, sobretudo, Domingos Vandelli em Coimbra. Portanto, o Leonardo, quando chega e faz esta ascensão, a grande novidade é o tamanho da máquina e é, sobretudo, o voar lá alguém, uma pessoa, ir lá dentro. E, portanto, é esta a novidade, é isto que as pessoas queriam ver e, de facto, é isto que o coloca na história da aeronáutica portuguesa, de ter sido o primeiro homem a voar no céu português. E eu quase não disse italiano, porque ele é italiano, mas era o transalpino na altura. Pronto, mas era realmente a ligação com a cultura italiana que estava nestes dois homens, no Leonardo e no Domingos Vandelli, e que hoje muitas vezes nos esquecemos deste passado, desta gênese da aeroestação portuguesa, de haver dois nomes italianos ligados a esta gênese. Portanto, isto é também uma ascensão de Madrid, isto é um desenho, portanto, a primeira ascensão de Madrid, e, portanto, que foi no 21 de agosto de 1742, não, e 62, já não estou a ver aqui. Mas pronto, é a primeira ascensão de Madrid, 42 não é isso? É 1792, portanto, 2 anos da ascensão portuguesa, 2 anos antes da ascensão portuguesa. E que marcou a cidade espanhola. Portanto, Leonardo era um homem, em Madrid, era um homem querido, era um homem requisitado para jantares, para almoços, jantares, e as pessoas queriam a companhia de Leonardo e queriam que ele explicasse como é que funcionava esta máquina. Portanto, as pessoas estavam fascinadas por este mundo. E, aliás, este mundo daqui para a frente vai influenciar muitas coisas, inclusivamente a moda. As saias das senhoras que aparecem com aquelas copas enormes, redondas, quer dizer, e nós vemos, é a balão-mania, portanto, aparece a mania do balão, portanto, tudo se transformava em balões. Portanto, esta vinda para Portugal é uma coisa de Leonardo, é uma coisa que realmente trouxe um mundo moderníssimo para junto de Lisboa, neste caso da cultura portuguesa, e mais tarde para o Porto, de repente as pessoas quererem conhecer este tipo de máquina, porque é que isto se faz, quererem explicar, falavam disto, e portanto já não tinha nada a ver com feitiçaria nem nada, era física pura e dura e era o que as pessoas queriam conhecer. Isto também é só para se ter a noção de 15 de setembro, que tem um diário de Salamanca, não é? E neste diário de Salamanca eles falam da ascensão do Leonardo em Lisboa. E, portanto, quer dizer que não se ficou só por aqui. Quer dizer, a notícia chegou a Salamanca e era alvo de artigos lá em Salamanca. Este é o bilhete, é uma reprodução do bilhete de entrada no Terreiro do Paço. Era o bilhete aqui, capitão Vincenzo Leonardo, ele é assim, capitão Vincenzo Leonardo, e portanto diz, o bilhete era aquilo que as pessoas pagavam para ingressar no espaço onde iam depois ver preparar o
o hidrogênio, encher o envelope do balão e assistir depois à ascensão. Esta gravura, eu encontrei esta gravura em Madrid, curiosamente aqui nunca tinha visto em Portugal. E este aqui é, a doutora Machatela sabe isto, este é o tal Campo da Silveira, portanto, entre Vendas Novas e Monte Moro Novo, não deve ter mudado muito de 1794, porque é isto que lá está agora. Portanto, é um terreno com poucas árvores, onde tem a tal matazinha onde ele diz que terá visto os homens lá por baixo, e portanto é só isto. E portanto foi aqui que o Lunardi ficou durante aquela noite. Lunardi, que pelas coisas que fez, pela graça que punha nas coisas, pela sociedade que frequentou e sobretudo por ter sido, por ter tocado vários países, por ter andado nas cortes e pela toda a alegria que tinha, era aquilo a que eu chamei, nesse tal livro que fiz para o público, tive a tentação de chamar o Mozart da Aerostação, porque realmente ele era uma figura que não era bem parecido, mas era alegre e ao mesmo tempo era inovador, fazia as coisas, não era o simples e vil vontade de ganhar dinheiro, não, era mesmo a vontade de dar ao mundo a conhecer e ao mesmo tempo de participar naquilo. Portanto, ele tinha uma enorme alegria nisto. E, portanto, ele a partir daqui é o tal homem que vem para a corte, volta aqui, ainda fez mais ascensões, ainda teve um futuro, quer dizer, ainda tentou fazer mais coisas. Aquele balão ele perdeu inicialmente, depois mais tarde acabou percebe-se que terá tido outra máquina, tal que levou para o Porto, e ele, como tinha perdido tudo, aqui decidiram, portanto, os músicos da Casa Real, segundo consta da Gazeta de Lisboa, decidiram oferecer-lhe uma vez e sem exemplo o dinheiro de um concerto esse que terá sido feito, portanto, na Rua do Alecrim, portanto, naquele palácio onde fundaram o IAD, portanto, aí terá sido feito um concerto que depois reverteu a seu favor o benefício, portanto, o dinheiro que as pessoas endinheiradas da sociedade de Lisboa dessa altura, da sociedade lisboetense, tinham para lhe pagar. E ele foi ficando em Portugal, a situação também na Europa foi-se alterando, não é? E depois o Lunardi vai-se diluindo e desaparece mais ou menos, vem-nos notícias do que é que sucedeu ao Lunardi, não é? E depois, em 1805, já uns bons anos depois disto, há quem diga que o Lunardi se terá casado em Portugal. Isto são coisas que se dizem, uns dizem, mas as provas eu nunca percebi que ele se tivesse casado. Mas pronto, pelo menos terá ficado refeito a sua vida aqui, ou terá sido obrigado a ficar por aqui, não sei, ficar por falta de meios para voltar para a Itália. Entretanto, também toda a situação que se passou em França também não permitia, se calhar, ir por terra. Portanto, ele foi ficando e acabou por morrer em Lisboa. E, segundo diz a Gazeta de Lisboa, quando fala do famoso Lunardi, que há uns anos tanto tinha dado nas vistas, portanto, que o famoso Lunardi, que tinha morrido numa situação relativamente modesta, não digo indigente, mas relativamente modesta, que tinha morrido no Hospital dos Capuchinhos Italianos e que tinha sido enterrado, portanto, com a ajuda da Irmandade, e que tinha recebido os sacramentos e tudo isso. Portanto, não se sabe depois situações, porque eu nunca consegui encontrar documentos, mas a Gazeta de Lisboa diz, da época, isso eu referi já nos livros, diz que ele morreu nessa altura. E, portanto, este foi o fim daquele que foi, talvez, o principal e para muitos historiadores aeronáuticos, e talvez o principal e o mais quer dizer, aquele que fez voos em mais países,
desta época da transição do século XVIII, do final do século XVIII. Portanto, Vincenzo Leonardo é realmente uma figura incontornável na aerostação portuguesa, mas também é uma figura que Lisboa não pode esquecer. Foi realmente o primeiro homem que ascendeu nos céus da nossa cidade e nos céus portugueses, e é o primeiro homem que vai fazer uma viagem, uma verdadeira viagem aerostática em Portugal. Pronto, acho que não posso dizer muito mais sobre Leonardo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por uma conferência tão interessante. Foi realmente um deslumbramento desta noção que eu, confesso, desconhecia também. Enfim, está fora da área dos meus estudos, mas para a lexicografia, e o nosso grande mestre Marcos Sequeira já se referiu a ela, como se referiu a muitas coisas, e de facto, enfim, é um enriquecimento cultural para todos os que assistiram a esta conferência, e eu fiquei deslumbrado com as aventuras e desventuras deste homem, que agora penso que, graças à sua iniciativa, pelo menos é às pessoas que estão em comunicação connosco, e a partir aqui do nosso gabinete de Sinfonenses, passaram a conhecer o primeiro homem que verdadeiramente voou, porque o Bartolomeu de Gusmão de facto não voou, ele ensaiou, e de facto, se tivesse continuado, como alguns outros portugueses, se tivesse continuado, talvez tivesse feito algo mais do que fez. Mas, de qualquer maneira, não deixou de ser um precursor, mas este italiano aventureiro, e de facto é uma figura realmente fascinante que faz parte da história de Lisboa também, e por isso mesmo aqui agradeço. Não sei se a Nechatela quer fazer mais alguma observação. Sim, muitíssimo obrigada. Eu sabia que o professor Garcia teria ficado deslumbrado, porque como aconteceu a mim há 3 anos, né? Portanto, agradeço muito, e eu acho isto absolutamente interessante. Eu queria perguntar uma coisa, não sei. Portanto, ele partiu em agosto de 1794 e disse que ficou preso. Então, foi em dezembro de 93, não é? Ele no final do ano anterior, 93, portanto, teve essa desdita, não é? Do balão não ter sido inspecionado por peritos, como diz o nosso Sequeira, e, portanto, foi ele ser inspecionado para o aljube, e pronto, a coisa resolveu-se de outra maneira, e, portanto, imagine-se aquela vontade que ele tinha depois de se ir logo embora, não é? Porque achou que tinha sido recebido em vários países pela melhor sociedade, e aqui tinha-lhe acontecido isso. Mas tinha-lhe acontecido isso porque também estamos a falar de uma época muito complicada, aquela época destes anos, e portanto em que o Intendente-Geral de Polícia, Pino Manique, que era um homem do Ancien Regime, portanto um homem que vivia intensamente ao serviço da rainha, não é? E que vigiava tudo e todos, enfim. Era uma ditadura, mas era uma ditadura daquele tempo, e portanto naquele tempo ainda existia também uma censura apertada, e as coisas não foram bem entendidas, e sobretudo o colocar pelas ruas coisas que não tinham autorização foi um exemplo que quis punir severamente para que não houvesse outras realidades parecidas. Depois achei engraçado isso, não primeiro, os instrumentos que tinha utilizado, uma garrafa d'água para ver se voava alto demais, papéis e a tromba. Portanto, partiu mesmo. E depois gostei muito da descrição da personagem, né? Como é que era, que tipo de pessoa que era, em todos os aspectos. E depois também da relação com o Vandelli, que de facto, não da relação dele, mas
Sim, destas duas personagens, do trabalho dele. E depois queria perguntar se sabe-se se tinha relações, ou se tinha conhecido outros italianos que na altura estavam aqui em Lisboa, se teve relações. Eu já li coisas, mas neste momento não sei dizer. Houve uma altura em que eu preparei os trabalhos para o público e aquele livro, o primeiro que eu fiz para o público, que é Portugal na Aventura de Voar. O primeiro volume é sobre a aeroestação. E aí eu tenho muitas referências, mas já não me lembro das coisas que eu fiz. Mas é um livro onde eu falo, portanto, dessa parte toda, não só do Bartolomeu de Gusmão, mas depois de todas as viagens que se fizeram a partir do Leonardo, não é? E foram muitas. Tanto quanto eu percebi, talvez o Duque de Lafões tenha sido um dos seus protetores. Será? Foi, o Duque de Lafões foi um dos protetores e foi quem deu as moedas de ouro para o Leonardo vir de Madrid para cá, porque o Duque de Lafões, portanto, que criou cá e ele vai, sabe-se, na altura, foi o Abade Coelho da Serra, foi o Duque de Lafões, portanto, ele foi recebido assim por uma sociedade próxima do Duque de Lafões e, portanto, o Duque de Lafões é o elo, realmente é o capitalista que o traz para cá. Não deixa de surpreender que, apesar do Pinamanique, de facto, que era um homem muito rígido e, de facto, muito autoritário, de facto, não houve comunicações entre uma figura tão eminente como era o Duque de Lafões e o Pinamanique. Houve ali uma falta de ligação entre duas figuras, um que era autoritário e o outro que era muito avançado. Pois, talvez, é um assunto que talvez merecesse, se pudesse ser esclarecido, porque de facto, este homem aventureiro para o Pinamanique deveria ser algo muito perigoso, enfim, não sei que perigo, mas poderia ser perigoso. Agora, relativamente ao Duque de Lafões, que o trouxe, e de facto era uma figura eminente da ciência, o fundador da Academia das Ciências, foi de facto uma figura ilustre que, pelo visto, não conseguiu proteger devidamente, mas talvez depois, quando foi na fase para erguer o tal valor, ele talvez já tenha aí apoiado, não é? Portanto, Gustavo Matos Sequeira diz que tudo aquilo cheirava à maçonaria. Para ele já não bastava nisso, não é? Portanto, aquele odor, a maçonaria já tinha que. E como ele não podia ir ao Duque, foi ele mais fraco. Muito obrigado. Alguém quer fazer perguntas mais sobre este assunto? Eu tenho aqui duas perguntas que colocaram via Facebook. Uma delas é da Isabel Morujão, que perguntou onde apareceu a gravura, esta vista do Aerostat do Leonardo em Portugal, aquela gravura que mostrou, e se sabe quem é o autor da gravura. Boa tarde, professora Isabel Morujão. Eu não sei quem é o autor da gravura, porque neste momento não a tenho aqui, mas mais tarde posso-lhe fornecer a gravura. A gravura eu encontrei em Madrid. Portanto, a gravura não é uma gravura que eu tenha visto aqui em Portugal. A gravura eu encontrei em Madrid e essa gravura está reproduzida num artigo, está bem reproduzida num artigo que eu escrevi para um livro que é o Porto Visto do Céu. Espero ter respondido. Sim, obrigada. Temos aqui também outra questão do Roberto Salvatore Perezio, que gostaria de informações sobre os voos do Leonardo no Reino das Duas Sicílias e, em particular, na cidade de Palermo, se há algum conhecimento. Eu não tenho conhecimento aqui, mas eu encontrei essas coisas. Eu aqui de cor não sei dizer, porque só me ocupei da parte de Lisboa, da parte portuguesa, mas sei que ele fez coisas e eu na altura li um livro que está contado na biografia daqueles no Portugal na Aventura de Voar, que é o livro que eu escrevi sobre a aeroestação em Portugal. Nas notas de rodapé eu publiquei a referência de um autor italiano que falava de Leonardo, mas eu aqui não tenho informações para coisas que não são de Portugal. Tenho só vagas informações para a Inglaterra, aquela de Roma, que dei por curiosidade por ter ido num outro homem a voar, e o resto é para Portugal. Mas não tenho realmente, mas eu acho
que isso não é difícil de encontrar, né? Nas biografias italianas existem coisas dessas, informações. Peço desculpa de não informar mais, mas não tenho aqui. Agradeço as suas respostas, penso que Muito obrigado. também agradecerão as pessoas que as colocaram. Gostaria também de dar aqui notícia que o arquiteto Jorge Ramos de Carvalho, que é o diretor do departamento sobre o qual o GEL está na hierarquia diretamente ligado, ele dá os seus agradecimentos ao Dr. Lourenço Henrique Mateus pela qualidade da sua conferência e lamento não ter conseguido estar presencialmente. Da minha parte, e penso de todos os que trabalham no GEL, também agradeço, foi muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Não há mais perguntas. Portanto, foi mais um enriquecimento, que é mais um exemplo de como o Gabinete dos Ociponenses, o GEL, está sempre atento e como é bom colaborar com a nossa amiga de Chatel e com o CHAM em prol da cultura que, enfim, tem Lisboa como palco, um palco europeu, da Inglaterra à Itália, e com as aventuras e desventuras de um homem que acabou por morrer e fixar-se em Lisboa, apesar das desventuras, e foi uma curiosidade científica que enriquece a nossa cultura e de facto era pouco conhecida, confesso, e todos nós ficámos mais ricos e muito contentes por podermos fruir desta curiosidade tão boa para a nossa cultura. A próxima conferência, penso que é no dia 17 de outubro, em que teremos aqui o convidado, uma convidada, que é a nossa, que é o João Figueiredo Arrego, que nos vai falar da memória comum sobre as estadas italianas a Portugal do século XVI a XVIII. A próxima vez, portanto, mais uma vez, será certamente muito interessante a continuação do nosso contacto. Muito obrigado.